E aí pessoal, aqui é Felipe Santiago do blog Guia dos Programadores e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre implementação do MVVM. Bom, a grande novidade dessa aula é que já estamos utilizando o novo Visual Studio, o 2017, que está uma ferramenta fantástica. Se vocês ainda não atualizaram a sua ferramenta, eu aconselho fortemente que vocês atualizem, certo? Está realmente muito bom. A gente parou na aula anterior, certo? No cenário de adicionar um elemento ao nosso data grid, ok? Então nessa aula vamos implementar mais dois cenários, o de editar e o de excluir, ok? Então vamos à nossa janela principal e vamos adicionar primeiramente os dois botões. Então eu tenho aqui um botão que é o de adicionar, eu vou apenas copiá-lo, ele carregar, certo? Vou retirar esses xname, essas tags de name, porque não vamos precisar, certo? E vamos trazer aqui pro lado. Ok. Vamos botão aqui. Esse vai ser o botão de remover e este o botão de editar. Certo. Vamos mudar os content. Ok. Pronto. Agora temos os três botões, o tanto de adicionar, de editar e de remover. O que precisamos agora é atualizar a nossa view model para conter os dois commands extras que agora a gente quer que a nossa view model lide, certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui a view model list, certo? E vou adicionar aqui mais dois commands. Um para editar e um para remover. Bom, tanto o nosso editar quanto o nosso remover precisam ter os elementos que vão ser editados, ou no caso o elemento que vai ser editado e o elemento que vai ser removido. Para isso é muito simples, basta a gente usar aquela ferramenta que eu mostrei na aula sobre commands, ou seja, o command parameters, e enviar algo da view para o nosso command. Primeiramente eu vou adicionar aqui o operador de tipo, certo? E vou definir que o tipo que o command vai lidar é o cliente model, certo? Agora vamos instanciar, certo? Editar command igual a new command, editar, mandar ele gerar o método e remover command igual a new command remover, ok? Também mandar ele gerar o método. Eu gosto de trocar esse obj para model, certo? Estamos trabalhando com model, então eu gosto de manter o padrão de nomes. Bom, editar é muito simples, certo? É basicamente o de adicionar. Então eu vou copiar isso aqui. A diferença é que se você quer tratar um arquivo temporário, ou seja, que o usuário edite, mas se ele clicar em, por exemplo, no botão de cancelar, você não reflita as mudanças que aconteceram no objeto, então você deve mapear da model para um novo objeto temporário, certo? Mas se você quer que seja alterado na hora, então você pode continuar utilizando a model que é passado pelo parâmetro do editar. Aqui eu quero um temporário, certo? Então eu vou fazer um objeto temporário. Var temporário igual a new cliente model de nome é igual a model ponto nome, ok? Em outros cenários, quando você tem mais propriedades,
Você pode estar utilizando a ferramenta do Mapper, certo? O Automapper, por exemplo. É uma ferramenta que eu uso bastante nesses casos, ok? Aqui em VM nós criamos, né, uma view model detalhe. Em cliente, em vez de criarmos um novo cliente, nós passamos o nosso temporário. Então, vá view model view.showDialog. E aqui é bem simples. A gente vai fazer um if para ver se o cara realmente clicou no botão de OK. Então, view.dialogResult, certo? Ponto RiseValue e view.dialogResult igual true, certo? Então a gente vou escolher esse código, vamos mapear de volta do temporário para a nossa model. Então model.nome igual temporário, pronto, nome. Uma coisa que a gente deve notar aqui é que a gente está usando o showDialog. E no showDialog, quando você seta o botão como isDefault ou como isCancel, certo? Ele vai ter valores true ou false. Quando você define por isCancel, ele automaticamente coloca o valor como false. Mas quando você coloca isDefault, ele não coloca como true. Você tem que fazer isso manualmente. Então, vamos colocar aqui, certo? Então, confirmar. Quando eu clicar no confirmar, nós, além de fechar janelas, vamos colocar, certo? Nossa janela, ponto, dialog result igual true, certo? Então, a gente está definindo que o resultado do dialog seja verdadeiro. Se fosse o botão de cancelar, a gente não precisaria, porque ele já cancela automático, certo? Isso está na documentação do showDialog, ok? Então, continuando aqui, nós temos o botão de editar. E o botão de remover também é muito simples. Basta apenas a gente remover da nossa lista. Então, clientes.remove model. Isso aqui é bastante simples, pessoal, tá certo? Eu não estou fazendo rotina de validação, certo? Não estou trabalhando com banco de dados, mas assim, é muito simples de você instanciar isso. Se você quer o seu banco de dados para cada uma das suas view models, basta você colocar o objeto na sua view model base, certo? E todas as suas view models vão ter acesso a esse objeto, ok? Na sua view model list, você apenas vai lidar com coisas como adicionar, remover ou chamar as janelas de criar e editar, que geralmente são as mesmas, certo? Na janela de detalhe é onde você vai realmente lidar com o banco de dados em si, certo? Você vai salvar o elemento quando o cliente clicar no botão de confirmar ou cancelar e não modificar nada no seu objeto, certo? Então, assim, fica bem separadas as responsabilidades, fica até melhor de você ler o código e de você trabalhar com o código, certo? Isso é uma maneira muito boa também de você delegar trabalhos. Por exemplo, você pode no seu ambiente de trabalho, no seu estudo, digamos que seja um projeto para a universidade, por exemplo, fica mais fácil você delegar coisas para fazer. Você pode dizer para alguém, faça view model de listagem, faça uma view model de detalhes, certo? Implemente uma view e coisas do tipo. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui ao que a gente estava fazendo. Bom, essa janela de adicionar, eu vou usar tanto ela quanto para editar e para adicionar, certo? É a mesma janela. O que a gente vai fazer agora é ir na nossa janela principal e adicionar os parâmetros, certo? Então, vamos lembrar de algumas aulas atrás. Eu falei que o bind você podia utilizar o xElement, né? O element name, que diga. Então, a gente tem o xname DataGrid e a gente quer utilizar esse nome para pegar a propriedade do item selecionado, certo? Muito simples. Vamos aqui usar os command parameters, ou seja, o parâmetro do nosso command. Bind element name, ele já marcou aqui pra gente, o data grid. E o path é o selected item, ou seja, o item selecionado do data grid.
E esse vai ser o mesmo comando, certo? O mesmo comando parent para o nosso botão de editar, certo? Então, vamos fazer um teste. Eu vou rodar aqui o programa, certo? Em modo de debug. Vamos lá. Vamos adicionar aqui uns 3 elementos, certo? Opa. Vamos editar aqui. Ó, veja que ele já trouxe a informação Felipe. Por quê? Porque a nossa model, Felipe, ela está conectada, certo, a essa janela de adicionar através da model.nome. E se é uma model nova, né, a gente tem um new model no adicionar, aqui não vai ter nada, porque a nossa propriedade lá, nome do model, né, do cliente, vai estar vazio. Mas como tem uma informação agora que a gente está editando, ele já vai preencher automaticamente, certo? Bom, vou confirmar e ele já alterou, certo? E agora eu vou remover. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Como fica mais fácil da gente trabalhar utilizando ferramenta de binds, esse desacoplamento de responsabilidades, certo? A gente colocando o que é na view model, a lógica de funcionalidade da view model, guardar informações na model e ter nossa view separada, certo? Então, fica tão tranquilo de trabalhar com a view que a gente pode delegar essa responsabilidade para pessoas que tenham uma visão de design, como eu posso dizer, melhor. Por exemplo, você tem a ferramenta do Blender, tá ligado? Do Visual Studio, que ela já é voltada para quem já trabalha mais com Photoshop, certo? Ela tem alguns recursos visuais parecidos, certo? Então, é uma delegação de atividade que desacopla um pouco daquela coisa do programador ter que saber tudo, certo? Você consegue passar para alguém que seja bom em design, ó, faz isso aqui nesse modelo e pronto, e tá ok, certo? Tudo que você vai precisar fazer é conectar os binds, por exemplo, certo? Mas até isso fica muito tranquilo, porque você não tem que fazer mais aquele monte de txt nome.texto, txt.cpf, certo? txt.cpf.texto, etc. Por aí vai, beleza? Aqui já é automaticamente que ele faz isso através do bind. Já pega a informação, se for vazia não mostra nada, se tiver alguma coisa já está mostrando. Beleza, pessoal? Na próxima aula nós vamos encerrar o curso, certo? Apenas com algumas considerações finais. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante, certo? Trabalhar com MVVM é bem simples, certo? Tem coisas assim extremamente avançadas, mas elas vão depender mais do XML do que do MVVM, certo? O MVVM em si é só o modo de pensar e o modo de organizar o trabalho no seu código. Se você gostou, não deixe de deixar aquele gostei e se inscrever no canal. Grande abraço e valeu!